É isso aí, drivers. Olha só, muitos profissionais que eu vi ao longo da minha carreira fugindo do pós-venda me causava estranheza. Até que um dia eu fui perceber na prática por que tanta fuga do pós-venda? O que que tinha no pós-venda que deixava as pessoas apavoradas? Logo no início da minha carreira, eu tive essa curiosidade e fui lá investigar. E aí, rapidamente, eu comecei a perceber que lá no pós-venda tinha alguns mitos e verdades. Então vamos começar essa aula aqui falando de mitos e verdades do pós-venda. O mito número 1 é que profissionais do pós-venda, mecânicos, técnicos, não se dão bem com profissionais de vendas. E por que é o primeiro mito que nós temos que quebrar? Porque quando eu fui lá entender, me aproximar dos mecânicos e dos técnicos, eles abriram a porta para mim. Claro que teve um outro que ficou com a cara meio fechada, sem entender muito bem, achando que eu traria problemas para eles. Mas na verdade, com um pouco de paciência, boa vontade, rapidamente eu fiz colegas e depois eles viraram amigos. Tem um que eu não esqueço jamais, que foi o primeiro mecânico que me deu ouvidos e me deu a oportunidade de aprender com ele, que foi o Batista. E na época eu vendia carros da Citroën e os carros eles tinham uma certa complexidade. Você que já teve um Citroën aí dos antigos, você sabe quanto que era desafiador, tanto a mecânica quanto o pós-venda, mas isso já melhorou. Então rapidamente eu fiz ali amizade com o mecânico, fiz com um, fiz com outro, fiz com o consultor técnico e eu era sempre bem-vindo. Então o primeiro mito de que o pós-venda não aceita bem o comercial e o comercial não aceita o pós-venda, ele tem que ser quebrado, porque na verdade o que existe são pessoas. Se as pessoas se entendem, necessariamente elas vão trabalhar juntas e isso vai ser algo diferenciado, porque enquanto as outras estão se desentendendo, você que decidir quebrar esse mito, ou seja, se dá bem com o teu pós-venda e você do pós-venda se dá bem com o teu comercial, vocês vão crescer juntos. E eu vou te provar que isso vai fazer muito sentido lá na frente. O mito de número 2 é que no pós-venda só tem gente desinformada. Esse é um mito que eu ouvi ao longo da minha trajetória dentro de concessionária, do tipo, os caras lá não sabem de nada, lá os caras são preguiçosos, os caras lá são lentos. E por que que isso se criou? Por que que isso é um mito? Porque na verdade quem está no comercial não quer muito ir lá no pós-venda, né? Então você tem que levantar a bunda da cadeira, sair aí da tua mesa e ir lá no pós-venda. Na minha recomendação para quebrar esse mito, você deveria ir todos os dias no pós-venda, para você ver o que de fato de verdade acontece lá nesse departamento, que eu te digo, em muitas operações de concessionária, ele é mais importante do que as vendas do varejo e do atacado, do CNPJ, venda direta. Por quê? Porque tem operações que elas simplesmente não se pagam só com as vendas. Então, pós-venda é o que paga a conta e ainda deixa ali uma margem de lucro para o concessionário. O mito de número 3 é que a pós-venda é uma bagunça, né? Não, lá é tudo bagunçado, lá ninguém sabe a hora que sai, a hora que entra, a hora que chega. Isso é um mito. Não quer dizer que não tenha oficinas e pós-vendas bagunçados. Mas isso é um mito na minha visão, porque o pós-venda ele só é bagunçado quando não há gestão nele, quando não há boa gestão. Se você pegar toda montadora, tem o seu programa de franchise meet, que é um acompanhamento do nível de qualidade. Na Chevrolet, por exemplo, é o padrão A. Então, as coisas elas precisam estar em ordem e quem garante que as coisas têm que estar em ordem são os gestores. Se tem gestão, o pós-venda ele é organizado. Se não tem gestão, naquele momento ele é desorganizado. Mas eu não posso ser generalista e colocar todas as pessoas que estão no pós-venda nesse pacote. Então, de novo, vá no pós-venda, converse com o gestor, seja colega, você não precisa ser amigo, você não precisa levar as pessoas na tua casa para tomar cerveja no final de semana, mas entender o que acontece lá, visitar todos os dias, vai te ajudar a quebrar esses 3 mitos. E agora nós vamos para as oportunidades. Mas antes eu vou fazer uma analogia para você perceber o que é o pós-venda na minha visão. Quando o cliente ele chega a primeira vez na concessionária, a primeira pessoa que fala com ele é a recepcionista, certo? Na teoria deveria ser, né? Se a tua recepcionista não está abordando bem, eu recomendo que você procure aqui
em nossos vídeos um vídeo que fala sobre como se tornar um profissional desejado. Mostra para a tua recepcionista para ver se ela desperta e ela compreenda que a recepção é o primeiro degrau para se tornar um profissional de vendas de acessórios, de agregados, de seguros, depois entregador técnico e aí, quem sabe, ter oportunidade nas vendas. Mas o cliente chegou, ele vai ser atendido pela recepcionista. Depois que passa pela mão da recepcionista, vai para a mão do consultor de vendas. E o consultor de vendas vai abraçar. Se você for um bom consultor de vendas, você minimamente vai trocar informações, vai entender o que é que esse cliente está buscando, vai apresentar o carro, vai fechar o negócio e aí sim você vai entregar o veículo. Perceba que nesse primeiro passo eu quero que você desperte para algo que muitos profissionais de vendas não fazem, eles podem até pensar, mas não fazem. E aqui está a primeira oportunidade, que é no momento do fechamento do negócio, no momento do atendimento, você puxar o cliente para apresentar o pós-venda para ele. Isso é tão poderoso que a Chevrolet, lá atrás, ela percebeu que ia ter uma grande vantagem se ela colocasse o showroom acoplado com a oficina mecânica e o que dividisse os dois fosse uma vidraça, para que o cliente, quando estivesse sendo atendido, ele visse ali a movimentação, aquele piso claro, os profissionais bem trajados, cuidando dos carros sem peças para todo lado, sem óleo sendo derramado, sem aquela sujeira que nós, na nossa cabeça, já temos a associação quando pensamos em pós-venda, em carro e em conserto. Isso foi uma grande sacada na minha visão. A Toyota, por sua vez, tem a sua hegemonia no pós-venda, não é à toa. Você vai visitar um pós-venda da Toyota, o piso é claro, ele não é branco, mas é uma cor, um cinza bem clarinho. A farda dos profissionais, ela é branca. Se for visitar, um cara tá todo de branco. Por quê? Porque ali é uma comunicação subliminar do que as coisas estão organizadas, funcionam. Então, quando você está com o cliente na mesa, é um ótimo momento para você pegar ele e levar ele para o pós-venda, mostrar o que está acontecendo. E aí sempre tem um machinha lenta que vai falar, né? Mas Pedro, e se tiver acontecendo um problema, se tiver cliente confuso, melhor ainda, é uma excepcional oportunidade de você mostrar que aquele problema está acontecendo e existe uma solução. Naquele momento, você tem a oportunidade de mostrar como é que vai ser uma eventual causa sendo resolvida para aquele cliente. Todo cliente sabe que em algum momento ele vai precisar da oficina, do pós-venda. Todo cliente que compra carro, ele entende isso e você não precisa fugir disso. Quanto mais você fugir, mais desconfiança você vai causar para o seu cliente. Então vamos lá. Passo de número 1, aproveita no atendimento para mostrar o seu pós-venda. Pedro, pós-venda da minha concessionária não vai indo bem, não está com a gestão muito boa. Nós não fomos contemplados e reconhecidos com padrão A, com top 5, com top 10, nós não fomos aprovados no último ano. Então é importante que você espere um momento para que esse pós-venda seja atualizado, você cobre isso do seu gestor, cobre isso da sua direção para que seja feitos os investimentos necessários e esse pós-venda ele cresça. Mas lembra que a gente já destravou lá atrás os 3 mitos. Você tem que chamar os mecânicos pelo nome, você tem que ter colegas no pós-venda, você tem que visitar diariamente o pós-venda e isso vai te ajudar também a ter mais confiança para executar esse primeiro passo. Vamos lá, vai anotando aí, hein, Drive? O segundo passo é você ter sempre em mente que o cliente ele vai voltar para o pós-venda. O pós-venda ele é a UTI, lembra da analogia que eu ia fazer? Ele é a UTI do hospital, ele é a UTI da concessionária. Quando o cliente ele vai para o pós-venda, é muito mais certo que ele foi para resolver um problema do que simplesmente ele foi de boa vontade para fazer a revisão. Existem as revisões programadas. Eu, no seu lugar, eu estaria atento à lista de revisões, porque se você for parar para analisar e estudar o teu CRM, se a tua concessionária não tem esse recurso, você precisa pedir para o teu gestor solicitar isso para a direção, que é uma ativação no CRM que mostra hoje 10 carros dos que você vendeu no mês passado, nesse mesmo mês do ano passado, vão fazer a primeira revisão.
Na semana que vem, mesma coisa, um previsionamento. Ah, então vão vir 5 carros que eu vendi há 2 anos atrás, hoje fazer revisão. Então, eu tenho que saber o nome do cliente, eu tenho que ir falar com o cliente, eu tenho que saber qual foi o consultor técnico e o mecânico que foi atribuído. Isso é inteligência no teu processo de atendimento e usando o pós-venda para ganhar mais. Ganhar mais não só recursos financeiros, mas também você ser lembrado no momento do pós-venda, que muitos profissionais acabam fugindo e desperdiçando todas essas oportunidades. E aí vai conseguir estabelecer o segundo passo, que é o mais importante de todo. Faça uma collab com os seus parceiros do pós-venda. Essa collab ela não existe sem esses passos anteriores. Então pensa comigo, se o pós-venda é a UTI, é o momento de urgência, de problema, e aí você vai ter uma lista de pessoas toda semana que vai voltar para fazer a revisão do carro. Você vendeu para essas pessoas, você se conectou primeiro com essas pessoas, e aí vai ter lá o seu colega que vai receber essa bucha, seja o gestor de pós-venda, seja o consultor técnico, seja o mecânico, e ele vai ficar sozinho. O cliente chateado por alguma coisa que não funcionou muito bem, um problema realmente técnico, crônico, seja lá qual for o problema, ou simplesmente desinformação, você vai deixar esse cara sozinho? Não dá, né? Você tem uma oportunidade aqui de, primeiro, prever, ou seja, receber a lista, analisar isso no CRM. Pedro, na minha loja não tem. Então, faz gestão. Faz gestão você. Pega uma planilha, pega um caderno, abre você essa gestão. Existe um aplicativo chamado Google Agenda que você faz isso gratuitamente. É perfeito, roda muito bem. Inclusive, eu prefiro até o Agenda do Google do que muitos CRMs furrecos que muitas concessionárias usam. Então você tem lá o previsionamento. Eles têm o previsionamento. Também você pode pedir para eles. E aí o que vai acontecer? Você vai chegar cedo. Em vez de você estar chegando na concessionária igual um doido, igual uma doida varrida, atrasado, você vai chegar cedo. Para quê? Para você apoiar essas pessoas. Para você mostrar para eles que você está com eles. E aí os problemas que derem, você vai ajudar a resolver. E não fugir. E não se esconder. Cria vergonha na cara, para de fugir do pós-venda, para de se esconder. Esse passo 2 aqui é você indo lá na UTI ajudar a fazer o reavivamento, ajudar a fazer o ressuscitamento desse cliente. Porque na hora que ele der a nota ruim aqui, a sua consciência vai bater forte, porque ele vai ligar para você vai ligar para ele quando tiver feirãozinho, quando tiver ativaçãozinha de vendas, você desesperado para vender e ligando aí esse mesmo cliente que você não foi lá ajudar na UTI, vai te dizer: "Eu fui aí, você na hora de vender foi um fodástico, você na hora de vender foi super alegre e na hora que eu tive o problema XYZ, você nem apareceu lá". Você acha que o cliente não vai falar isso na tua cara? Vai. Então, para que isso não aconteça, você tem que ser um médico que aparece lá na UTI, na hora que você vendeu, com a mesma energia, com o mesmo entusiasmo, como se você estivesse atendendo ele pela primeira vez. Olha qual é o posicionamento que você vai ter diante desses profissionais aqui do pós-vendas. Antes tinha o mito de que você não falava com eles, que você era chato, que você era arrogante, ou que eles não prestavam, ou que eles eram a cozinha da concessionária, que era o quintal, e agora você está lá indo resolver junto com eles. Parceiro, isso é o sentido de parceria. E agora sabe o que é que vai acontecer? Esse profissional lá do pós-venda, que não era nem tão fã seu, porque você nem pisava lá, agora você está indo lá ajudar ele vai ficar teu fã. E ele não só vai te chamar para te ajudar, como também ele vai te recomendar. E aí vem o passo 3, que é como prosperar, como ganhar dinheiro e fazer muitas vendas usando pós-venda. Exatamente executando o passo 1, o passo 2, você passa a ser recomendado pelos técnicos, pelos mecânicos. Mecânico não recomenda vendedor marcha lenta. Mecânico não recomenda vendedor que fica se arrastando na loja. Mecânico não recomenda para pessoas que estão distante dele, que estão num pedestal, que estão olhando ele de cima para baixo. Consultor técnico não recomenda profissionais de vendas que não participam dos aniversários, que não vão lá cumprimentar eles, que não interagem minimamente, que os veem como pessoas coitadas. Entende? Profissional de vendas do automotivo muitas vezes olha o técnico como coitado. E é exatamente o contrário. Contrário no que se diz respeito à visão. Você não tem que ver as pessoas como coitados, você tem que ver ele como potencial cliente também. Porque se o consultor de vendas ele não usa carro da máquina,
da marca, foi você que não teve competência de vender para ele um novo, seminovo, que seja. Você tem que cuidar do time de pós-venda com um potencial de relacionamento, com potencial de cuidado, como se você estivesse fazendo network, pô. Por que você vai negligenciar isso? Então, para você executar o passo 1 e o passo 2, você ganha o 3, que é ser recomendado pelos consultores e pelos mecânicos. E aí, o que a gente vai acontecer agora? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero te fazer um desafio. Qual é o desafio? O desafio é 7 dias de pós-venda, intensidade no pós-venda. O nome do desafio é intensidade no pós-venda. Você vai passar 7 dias chegando 1 hora mais cedo e indo ajudar nos atendimentos do pós-venda. Ah, Pedro, mas as pessoas que estão sendo atendidas são clientes de outros consultores. Não interessa. Se o teu gestor achar ruim, manda ele me mandar uma mensagem pelo direct, que eu dou um jeito aqui nele. Se ele tiver visão, ele vai aproveitar essa recomendação e ele vai fazer todos os dias isso também. Chegar mais cedo, que ele está chegando tarde. Se você é gestor, presta atenção nesse recado aqui. Você está chegando 10, você está chegando 9h30, você tem que repensar. O gestor chega cedo, ele é o primeiro que chega, é o último que sai. Você escolheu ser gestor, irmão, é isso. Mas vamos lá, voltando aqui para o desafio. O desafio é intensidade no pós-venda. Você vai saber o nome de todos os técnicos, você vai saber o nome de todos os mecânicos, você vai ter uma visita por dia no pós-venda e essa visita ela vai acontecer 1 hora antes de todos os seus outros colegas chegarem. Como é que funciona isso? Na prática, se a loja abre 8, o pós-venda com certeza recebe cliente às 7 horas da manhã. Se o pós-venda da tua concessionária presta de verdade, se ele está funcionando direitinho, ele tem que funcionar mais cedo, que as pessoas têm horário para trabalhar, deixar o menino na escola, etc. Então vai a primeira hora antes e recebe os primeiros clientes, se apresenta com entusiasmo. Ai, Pedro, mas o cliente não quer trocar, marcha lenta! Eu não quero saber disso, eu quero saber de conexão com os teus colegas do pós-venda e com o cliente. Vai lá, se posiciona, tira dúvidas, fala sobre as novidades, fala daquilo que o cliente ainda não sabe, aquilo que é óbvio para você não é óbvio para o cliente. O que eu quero com esse desafio? 7 dias. Você fechou o desafio, você chegou até aqui o minuto 18 do vídeo, acho que vai ser aí mais ou menos, tem um corte no começo, mas 18 do vídeo, você vai executar e você vai falar para mim qual foi os ganhos que você obteve. Se você melhorou o teu relacionamento com os teus colegas do pós-venda, isso é um ganho 1. Se você falou com mais clientes do que você falaria normalmente na semana, é o ganho 2. Se você tirou uma orçamentação, se você fez o cliente avaliar o carro, se você fez o cliente ser ouvido, ganho 3. Se você tirou um negócio, ganho 4. Não interessa. São ganhos. Pequenos ou grandes são ganhos. E aí você abrindo a sua visão, você vai perceber que o pós-venda, na verdade, não é um problema, é uma solução. Driver, se você encara esse desafio, vai lá no meu Instagram e fala assim no meu direct, Pedro, vou executar o desafio. E você fazendo ele, assistindo esse vídeo, aceitando o desafio 7 dias de pós-venda, você vai me falar o resultado também no direct. Quem sabe eu não pego o teu depoimento e eu faço aqui um vídeo especial para você e também divulgo aqui para ajudar outras pessoas. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu preciso agora de você. Nosso canal, ele está engateando, ele está começando, as nossas aulas vão ser semanais e eu quero que você faça 2 coisas pelo Acelera aqui. Primeiro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Segundo, dá um like, tem uma mãozinha assim, ó. Esse like faz com que o YouTube divulgue os nossos vídeos para outras pessoas, tá? Então, pedi 2 coisas já, né? Então, vou pedir mais 2. A terceira coisa, deixa um comentário. Fala que você gostou do tempo, fala que você gostou do tema, fala de uma sugestão de conteúdo, eu vou ler com carinho e vou responder cada um de vocês. E o 4º e último pedido, gente, envia isso para um amigo ou uma amiga que vai se interessar, gostar e precisa assistir esse tema. Fechado? Então é isso, já sabe, não vai dar uma de marchinha lenta, hein? Acelera e até a próxima nossa aula aqui, que é o episódio Fora da Curva.